Olá, espero que você esteja bem. Vamos lá. Nós gostamos de acreditar que a história é feita por grandes líderes, generais e tratados. Mas a verdade é que, por milênios, o destino da humanidade foi decidido por seres que nem conseguimos enxergar. De impérios que caíram, a perucas que viraram moda. Como os vírus e bactérias moldaram a nossa economia, nossa política e até a nossa mente? Em História das Epidemias, o médico infectologista Stefan Cunha Ujvari oferece uma perspectiva fascinante sobre como os micro-organismos moldaram a trajetória da humanidade. Vamos começar com o fator biológico nos conflitos armados. Durante milênios, as doenças foram aliadas ou inimigas silenciosas em guerras. Vamos começar pela peste de Justiniano, Império Bizantino 541 d.C. Ela atingiu o Império Bizantino no auge do reinado do imperador Justiniano I e alterou permanentemente o destino da Europa e do Mediterrâneo. Chegando a Constantinopla através de navios mercantes que transportavam grãos do Egito, cujos porões estavam infestados de ratos e pulgas. No auge do surto, a capital do império perdia cerca de 5.000 a 10.000 pessoas por dia. O historiador da época, Procópio, relatou que não havia mais onde enterrar os mortos, sendo necessário empilhar corpos em torres de fortificação ou jogá-los ao mar. O próprio imperador Justiniano contraiu a doença, mas sobreviveu. A peste trouxe consequências geopolíticas e econômicas. O exército foi dizimado, a arrecadação de impostos colapsou e as fronteiras ficaram indefesas. Isso encerrou o sonho de uma Roma unificada e facilitou as invasões bárbaras e, posteriormente, a expansão islâmica. Agora vamos avançar na linha do tempo. A queda dos impérios Azteca e Inca, século XVI. O vírus da varíola viajou com os espanhóis. Enquanto os europeus tinham imunidade parcial, os nativos americanos não tinham nenhuma. Hernán Cortés e suas tropas chegaram a Tenochtitlán, capital do Império Azteca, em 1519. A situação escalou para conflito armado. Após serem expulsos na Noite Triste, os espanhóis retornaram em 1521 e sitiaram a cidade. Durante o cerco, a varíola varreu a cidade, matou o imperador Cuitláhuac e grande parte da elite militar e política, deixando a cidade em caos e sem comando eficaz. A cidade, já enfraquecida pelo cerco e pela fome, não resistiu à devastação da doença. A varíola se espalhou pelo Império Inca vinda do norte, matando o imperador Huayna Capac. A morte súbita e sem sucessão clara desencadeou uma guerra civil entre seus filhos, que dividiu e enfraqueceu o vasto império. Francisco Pizarro chegou ao Peru no auge dessa guerra civil. Ele capitalizou na instabilidade e na desmoralização de uma população dizimada pela doença, e conquistar o império de forma incrivelmente rápida e com poucas baixas. O que aconteceu aqui não foi apenas uma conquista militar, foi um apocalipse biológico. Em poucas décadas, o México viu sua população despencar de 25 milhões para apenas 1 milhão. Imagine cidades inteiras silenciadas, não pelo aço, mas por um inimigo invisível. Esse vazio deixado pela morte permitiu que uma nova cultura fosse imposta sobre as cinzas de impérios milenares. A varíola não apenas venceu a guerra, ela redesenhou o DNA de um continente inteiro. A derrota de Napoleão na Rússia, 1812. Este é um dos momentos mais dramáticos da história militar. Napoleão Bonaparte, o gênio da estratégia, tinha um plano perfeito no papel, mas ele ignorou um inimigo que não aparecia nos mapas, o piolho. Napoleão marchou para a Rússia com a Grande Armée, 600.000 homens, a maior força que a Europa já vira. O objetivo era Moscou, mas o verdadeiro inimigo já estava infiltrado nas fardas. Antes mesmo do primeiro grande combate, o tifo, transmitido por piolhos em acampamentos imundos, começou a dizimar as tropas. Soldados caíam com febre alta e delírios em uma marcha sem fim. Quando Napoleão finalmente chegou a Moscou, ele já havia perdido mais de 200.000 homens para a doença. O general Inverno apenas terminou o que o general Tifo começou. Da maior força do mundo restaram apenas sombras, menos de 10.000 soldados voltaram para casa. A campanha da Rússia é o primeiro grande caso de análise de dados visual da história, através do gráfico de Minard.
É um exemplo perfeito de como ignorar uma variável crítica, a saúde da tropa, leva ao colapso de um modelo de negócio ou de uma invasão. Voltando para o continente americano. A Guerra Civil Americana, 1861 a 1865. Na Guerra Civil Americana, para cada soldado morto em combate, 2 morriam de doença. Homens adultos criados em fazendas isoladas encontravam-se pela primeira vez em acampamentos com milhares de outras pessoas. O resultado? Epidemias fatais de pneumonia, febre tifoide, diarreia e malária foram as doenças predominantes. Sarampo, cachumba e varíola também foram sentenças de morte para regimentos inteiros. Mas foi a disenteria que se tornou a maior assassina. Em um mundo que ainda não entendia a importância da água limpa, a falta de higiene matava silenciosamente enquanto os generais planejavam suas glórias. Nessa guerra que o exército começou a coletar estatísticas vitais de forma sistemática. Eles perceberam que limpar o acampamento salvava mais vidas do que melhorar a pontaria. A Primeira Guerra Mundial e o golpe final, 1918. Em 1918, o mundo já estava de joelhos após 4 anos de uma guerra de trincheiras brutal. A gripe espanhola não nasceu na Espanha, ela foi incubada nos acampamentos militares superlotados e viajou nas entranhas dos navios que transportavam tropas entre continentes. Enquanto os generais censuravam as notícias da doença para não abalar o moral dos soldados, o vírus sofria mutações letais. Diferente das outras gripes, esta não escolhia idosos ou crianças, ela atacava os jovens de 20 a 40 anos. Em um único ano, ela matou mais do que todos os canhões da Grande Guerra. Por que espanhola? A Espanha era neutra na guerra e não tinha censura de imprensa, enquanto os países em guerra escondiam os dados para não parecerem fracos. O impacto no armistício. Muitos historiadores sugerem que a gripe acelerou o fim da guerra, pois os exércitos de ambos os lados estavam simplesmente doentes demais para continuar lutando. Agora vamos mudar o foco das frentes de batalha para as frentes de trabalho e as estruturas das cidades. As epidemias não apenas mataram pessoas, elas alteraram o valor do trabalho, a posse de terra e como as metrópoles foram desenhadas. Quando o sistema falha em proteger a vida, as regras do jogo mudam. Na economia, o impacto é um terremoto. Na Idade Média, a peste negra não foi apenas uma tragédia, foi o fim do mundo como os nobres o conheciam. Lembra da peste de Justiniano? Pois então, agora ela volta com o nome de peste negra. Ela se espalhou novamente na Europa via Rota da Seda, levada por pulgas em ratos de navios mercantes, dizimando cerca de 1/3 a metade da população europeia entre 1347 e 1351. Com a morte em massa, o camponês, que antes era descartável, tornou-se valioso. O trabalho ficou caro, a terra perdeu o valor absoluto e o feudalismo ruiu. Das cinzas da praga, surgiu a semente do capitalismo e a valorização do indivíduo. Mas uma das mudanças mais profundas é na nossa mente. A arte, a fé e a moral são redesenhadas pelo trauma. Se a morte é certa e arbitrária, por que seguir as velhas regras? Das danças macabras medievais ao existencialismo moderno, as pragas nos forçam a encarar o espelho e perguntar: o que realmente importa quando o invisível decide quem vive e quem morre? Além da economia e crenças religiosas, temos também a moda e estética. Como uma doença pode migrar do corpo para o guarda-roupa, ditando o que era considerado belo ou status? No século XVI, um novo terror vindo supostamente das Américas, a sífilis. Não apenas atacava o corpo, mas destruía a reputação. Foi o grande motor da estética barroca e do estigma social. Por ser transmitida pelo contato íntimo, ela carregava um estigma moral avassalador, a marca do pecado. Mas a sífilis tinha uma assinatura cruel, ela causava a queda de cabelo e feridas no rosto. E foi aqui que a vaidade humana encontrou uma solução brilhante. As famosas perucas enormes e empoadas que associamos à nobreza europeia. De acordo com historiadores como Claude Quetel e William Schupbach, a peruca aristocrática não nasceu da vaidade pura, mas da necessidade de esconder a alopécia sifilítica. A moda não era apenas sobre estilo, era sobre camuflagem.
Golas altas, maquiagem branca pesada feita de chumbo e perfumes intensos surgiram para esconder as marcas e o odor da doença. O que hoje vemos em quadros reais como luxo era na verdade um imenso curativo estético. O estigma social é o maior inimigo da coleta de dados. Quando uma doença é vista como imoral, as pessoas escondem os sintomas, o que acelera a propagação por causa da subnotificação. Agora vamos considerar a perspectiva sobre o comportamento humano. A neuropsicologia do caos. O impacto mais profundo de uma epidemia não fica nas estatísticas de óbitos, ele fica gravado na nossa neuroplasticidade. Quando uma ameaça invisível e letal surge, o cérebro humano, projetado evolutivamente para a sobrevivência, entra em um estado de alerta que altera nossa cognição, julgamento e comportamento social. Historicamente, as epidemias funcionam como aceleradores de vieses cognitivos. Aqui estão os principais fenômenos neuropsicológicos que moldaram a história. Sistema de imunidade comportamental. Antes mesmo de o sistema biológico detectar um invasor, nossa mente tenta evitar o patógeno. Aversão e nojo. O nojo é uma emoção de sobrevivência. Durante epidemias, esse sentimento é hiperestimulado, levando as populações a evitarem tudo o que parece estranho ou impuro. Xenofobia e viés de grupo. Esse sistema acionado tende a nos tornar mais conservadores e tribais. Historicamente, isso resultou na perseguição de minorias ou estrangeiros, que eram vistos como vetores externos de ameaça. Heurística de disponibilidade e percepção de risco. Nosso cérebro não calcula riscos de forma estatística, mas sim pela facilidade com que lembramos de exemplos vívidos. O pânico e o viés de negatividade. Durante uma epidemia, a exposição constante a notícias de mortes cria uma heurística de disponibilidade severa. O risco parece muito maior do que as estatísticas sugerem, levando ao colapso de sistemas econômicos e à paralisia social por puro medo antecipatório. Se você acha que esse comportamento ficou no passado, olhe para o que está acontecendo agora no Japão, em pleno 2026. A corrida pelo papel higiênico que vemos nas manchetes não é uma decisão lógica baseada na falta de estoque, é a heurística de disponibilidade em tempo real. Quando o risco parece alto e invisível, o cérebro entra em modo de sobrevivência e busca controle sobre o que é tangível. Estocar papel higiênico é um ritual moderno de segurança. É o nosso sistema de imunidade comportamental tentando nos convencer de que, se tivermos suprimentos em casa, o perigo lá fora não pode nos tocar. O cenário mudou, mas o software humano continua o mesmo. Você se lembra da compra desenfreada de papel higiênico no início da pandemia em março de 2020? Coincidentemente, em março de 2026, ocorre o mesmo fenômeno, porém por outro motivo. Mas, se nossa mente ainda reage como na Idade Média, nossas ferramentas de observação finalmente evoluíram. Hoje conseguimos medir o medo antes mesmo dele se tornar um comportamento físico. Através da análise de sentimento em redes sociais e da epidemiologia digital, rastreamos o contágio das ideias e do pânico na mesma velocidade em que o vírus se espalha. Estamos criando gêmeos digitais da sociedade, modelos matemáticos que simulam como cidades inteiras reagem a uma ameaça, permitindo prever o próximo movimento da massa. Mas esse é um assunto tão profundo que merece um vídeo exclusivo. Se você quer entender como o código está tentando decifrar o nosso caos biológico, ative as notificações. O próximo capítulo é sobre como a tecnologia está tentando salvar a humanidade de si mesma. Continuando. Dissonância cognitiva. Em contrapartida, grupos que sentem sua liberdade ameaçada podem entrar em negação. Para reduzir o desconforto mental da ameaça, o cérebro minimiza a gravidade da doença, um mecanismo de defesa contra o estresse agudo. Locus de controle e o pensamento mágico. Quando perdemos o controle sobre nossa saúde e vida, locus de controle externo, o cérebro busca padrões onde eles não existem para recuperar a sensação de segurança. Teorias da conspiração. Historicamente, se não havia uma explicação científica acessível, a mente humana criava culpados, bruxas, bodes expiatórios, governos.
Isso é uma tentativa neuropsicológica de transformar um evento aleatório e caótico em algo planejado, o que, ironicamente, é menos assustador para o cérebro do que o puro caos. Rituais de purificação, de flagelantes medievais ao uso obsessivo de substâncias sem comprovação, o ser humano recorre a rituais para sentir que está fazendo algo contra o inimigo invisível. Estresse pós-traumático coletivo e mudança de personalidade. Grandes epidemias alteram a neuroplasticidade social. Anedônia e depressão coletiva. Longos períodos de isolamento e medo, como na gripe espanhola, resultam em estados de anedonia, perda de prazer em massa. O rebote hedonista. Frequentemente, após o fim da ameaça, ocorre uma mudança comportamental radical. Os anos loucos da década de 1920 não foram apenas uma festa. Foram uma resposta neurofisiológica ao trauma da gripe espanhola e da guerra. O hedonismo é o grito de um sistema nervoso que finalmente parou de lutar pela vida e quer, desesperadamente, sentir o prazer de estar vivo. A neuroplasticidade social explica por que as gerações que passam por catástrofes históricas mudam permanentemente sua relação com o consumo e o risco. Vieses cognitivos são a sujeira nos dados que tentamos limpar para predizer o futuro, mas na vida real, eles são a própria arquitetura da nossa tomada de decisão sob pressão. As epidemias contribuíram na queda de impérios que pareciam eternos, redesenharam o valor do trabalho e até ditaram a moda nas cortes europeias. Mas, acima de tudo, elas nos forçaram a evoluir. A grande lição que os séculos nos deixaram é que os micro-organismos podem até redesenhar o mapa, mas é a nossa capacidade de transformar o caos em evidência que decide quem escreve o próximo capítulo. O código da nossa sobrevivência sempre foi e continua sendo a nossa curiosidade. E você, está pronto para ler os sinais do futuro? Espero que tenha gostado. Se chegou até aqui, deixa seu like e aproveita para se inscrever no canal. Que bom ter você por aqui. Até a próxima!